Olá pessoal, muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro podcast aqui no canal. Estava devendo para vocês, prometi já fazia um tempo que teria aqui no canal um quadro sobre saúde, sobre família, e hoje eu trouxe aqui uma presença muito especial, a minha esposa, a doutora Michele Crispim. Ela vai falar um pouco aqui hoje sobre saúde, a nutrição, referente à ansiedade, um tema muito bacana. Seja muito bem-vinda, doutora Michele Crispim. Obrigada. Meu amor, minha princesa. Seja bem-vinda. Obrigada. Quem é a doutora Michele Crispim? Doutora Michele Crispim é minha esposa, casada comigo, né, há um tempinho, quase 14 anos, né? É nutricionista, tem 2 pós-graduações e está aqui, vai falar de nutrição. Temos 2 filhos também, Felipe e o Pedro. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Ansiedade e nutrição, doutora. O que tem a ver a nutrição com ansiedade? Tem algum fator genético envolvido? Tá ligado ao quê? O que a nutrição fala referente à ansiedade? Tá. Bom, em primeiro lugar, olá para todos. Vou falar um pouquinho em relação à nutrição, que é uma área que eu particularmente amo, né? Já tenho um bom tempo de formada, então eu gosto muito de falar, atendo em consultório. Legal, então é um tema bastante interessante, é um tema que muito do momento mesmo, né? Muitas pessoas com quadro de ansiedade, principalmente depois da pandemia que ocorreu no ano de 2019. E o mais interessante é que a gente vai falar aqui referente à comida, alimentação, dieta, suplementação. O que tem a ver, doutora? Obrigada pelo convite, Adriano, meu amor, né? Muito bom estar aqui junto com você, né? Poder falar de um tema tão importante que é a nutrição, né? Bom, a ansiedade na ciência, ela envolve 4 P's. Quais são eles? Primeiro é o fator predisponente. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter uma genética, né, que vai tornar aquela pessoa mais vulnerável a ter ansiedade. Então, por exemplo, um polimorfismo de alguma enzima, por exemplo, da triptofano hidroxilase, né, que vai ter a conversão do triptofano à serotonina, então a pessoa vai diminuir a produção, por exemplo, de serotonina. Então, isso pode levar, por exemplo, a um quadro de ansiedade, então deixa aquela pessoa mais vulnerável a isso. Então, no caso, a doutora está falando aqui, explicando para nós, você que está aí em casa, que pode ser também um fator genético. Sim, né? É um fator que predispõe. Porém, além do fator que predispõe, nós temos os fatores precipitantes. O que são eles? Por exemplo, trauma. Então, a pessoa que ela sofreu algum trauma pode levar a um processo de ansiedade, né? Aí já entra também a nutrição, porque uma má alimentação ela pode levar a um quadro de desbiose intestinal. E o que é desbiose intestinal, doutora? O que ele está falando aqui, eu sei que a senhora, a doutora falou um termo técnico, né? E às vezes a pessoa que está em casa não sabe o que é uma desbiose intestinal. Pode explicar, por favor? Tá. Seria um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, na microbiota intestinal, né, a gente tem ali o nosso microbioma, então nós temos bactérias boas, bactérias ruins, nós temos ali a presença de o que nós chamamos de comensais, então, por exemplo, fungos, né, pode ter a presença de vírus, até de parasitas, né, no intestino. Então, quando tem um desequilíbrio, né, porque eles estão vivendo ali em harmonia, por exemplo, o fungo, né, essas bactérias boas, essas bactérias ruins, a gente quer o quê? Que tenha mais bactérias positivas no nosso intestino. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu alimento mais as bactérias, por exemplo, gram-negativas, né, eu acabo gerando um desequilíbrio dessa microbiota intestinal e favorece o quadro que nós chamamos de desbiose intestinal. E tudo isso tem a ver, o trauma também pode levar a isso, né, o próprio estresse pode alterar o intestino, uma má alimentação pode estar relacionada também com esse quadro de desbiose intestinal. Então isso faz parte, como eu falei, dos fatores precipitantes, então fatores que também pode levar ao início do quadro de ansiedade. Então uma má alimentação, né, pode estar relacionada. Nós temos os fatores também perpetuantes,
né? Que são aqueles fatores que vão fazer com que aquela doença se instale, né? Então, que o quadro de ansiedade, ele se instale. Mas isso tá ali, quando a doutora fala isso, que ele se instale, esse quadro de ansiedade, devido à má alimentação da pessoa. Isso. A alimentação, ela faz parte dos fatores perpetuantes, que mantém a ansiedade em curso, mas não é somente a alimentação. Aí já entraria também atividade física, né, inatividade física, um estilo de vida, né, de maneira geral. E até mesmo porque, se você for olhar nos estudos, né, tava dando uma olhada até num estudo agora de janeiro de 2024, e nesse estudo fala da importância da atividade física, principalmente para a saúde mental. Questão de resiliência, questão de formar novos neurotransmissores, né, para a pessoa. O fato da pessoa estar num ambiente diferente vai gerar para ela mais, vamos dizer assim, uma camaradagem da parte das pessoas, um social diferente. Vai fazer também com que a pessoa melhore a função cognitiva dela. Isso sem contar, também a gente está falando aqui de adultos, né? No mesmo estudo, na revisão que foi feita, doutora Michele, fala que crianças que têm uma vida ativa, atividade física, pessoal, pratica algum esporte, o hipocampo dessa criança é mais desenvolvido. É mais desenvolvido que outras crianças que não praticam atividade física. Isso vai fazer com que a criança, né, no caso, a gente está falando aqui de uma criança agora, ela tem um melhor desempenho. É por isso que vai falar que melhora a função cognitiva. Isso tem a ver com o que a doutora está falando. Sim, sim. Então, é importante todo o estilo de vida, só que a gente não pode esquecer da exposição da pessoa a determinados traumas, aquela exposição contínua. Por isso que é importante outras práticas, né? Por isso que a gente, por exemplo, como cristão, a gente pensa exatamente em pensamentos, né? Como a gente se cobrar menos, né? Porque a parte de cobrança, a parte de comparação gera muita ansiedade. Eu acho que uma das piores coisas que geram ansiedade, principalmente hoje em dia com a internet, é a questão da comparação, né? Porque o que a palavra diz? A palavra diz assim, para você estar satisfeito com pouco. Sim. Não fala para você estar satisfeito com muito, né? E não é que não é para você ir buscar um muito, mas você estar satisfeito, você ser grato com um pouco. Isso, e a palavra de Deus ainda diz assim, né? No livro de 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando a gente lança a ansiedade em Cristo, isso também, vamos dizer assim, que é mais uma armadura para nós, que a gente vai estar com a nossa mente blindada para que a gente possa fazer atividade física, ter força para fazer uma dieta, ter força para se relacionar com outras pessoas. E isso só tende a melhorar, não é, doutora? Exatamente. Não tem como a gente evitar traumas. É impossível, Sim. Tanto pra gente como para os nossos próprios filhos. O que a gente tem que tentar fazer é um gerenciamento das nossas emoções, né? Então, a gente tentar ler um pouco sobre o assunto, né? Uma terapia. Então, a gente sempre tem que pensar, a palavra mesmo, ela dá muito auxílio, ler a Bíblia, auxilia muito, né? Então, Sim. A gente tem que pensar nesse lado também em questão da fé, né? Em questão de vida familiar também é importante, então a questão de saúde, então tudo que envolve essa causa psicológica. Por quê? Além da oração, como a doutora falou, né? Jesus, no momento mais difícil que ele passou, foi no Getsemane, pessoal, diz a palavra que Jesus ele entrou angustiado no Getsemane, doutora. E quando ele entrou angustiado, ele foi orar. E nessa oração ele clamava a Deus, pedindo para que Deus passasse ali na ocasião o cálice dele, né? E depois da oração, Jesus ele saiu cabeça erguida, outro espírito, porque a oração faz a diferença também, não é, doutora? Sim, a gente tem que ter uma ligação de fé, uma crença, né? Ela é importante, né? Porque isso fortifica, dá um ânimo pra gente. E eu, como nutricionista, eu sei que a gente depleta nutriente. Então, muitas das vezes você está ali tratando um paciente, alimentação, suplementação, e muitas das vezes o gatilho está relacionado aos traumas, né? Então, Sim. Sempre vai continuar dependendo daqueles nutrientes, porque o corpo demanda mais devido ao estresse, um aumento, né? Uma ativação maior do eixo HPA, que é o hipófise pituitária adrenal, né? Uma liberação maior de cortisol, a adrenal consumindo mais, por exemplo, vitamina C. Então a gente sabe que
que com o estresse a gente tem um consumo maior de nutriente, de zinco, enfim, superóxido dismutase, então a gente acaba, é uma enzima antioxidante, né, de primeira linha de defesa no estresse, e ela é dependente de zinco, por exemplo. Sim. Então a gente sabe que no estresse pode o paciente apresentar uma queda de cabelo, unhas com pontinho branco. Então tem várias coisas que estão associadas quando a gente pensa no quadro de ansiedade. Mas eu penso assim que o principal é a parte traumática, ver qual que é o gatilho que está causando aquela determinada ansiedade na pessoa, para tentar trabalhar isso. É claro, a alimentação e a atividade física, como a gente vai continuar explanando aqui, é super importante. Mas a parte do trauma, né, do que está causando ansiedade. Então, o que eu percebo hoje em relação à parte familiar, né? Eu percebo assim muitas famílias desestruturadas, né? Então eu acredito que o relacionamento, né, é muito importante. E outra coisa também é interessante que isso aqui, pessoal, ó, esse é um fator que mais tem trazido ansiedade para as pessoas. A exposição direta e contínua pelas telas. Isso tem feito com que as pessoas gerem mais ansiedade, porque ali a pessoa está assistindo um Reels, está assistindo um short, seja o que for, e ela está ali passando na tela. E isso vai gerando dentro do cérebro da pessoa pequenas pitadas de prazer. Dopamina. Que é a famosa dopamina. E é nessa que entra vício, ansiedade, as pessoas não conseguem mais conversar um com o outro, a questão do áudio acelerado do WhatsApp, né? Uma evolução, isso tem trazido ansiedade para as pessoas, ao ponto de a pessoa não conseguir conversar, assim como eu estou conversando com a doutora Michele, minha esposa, as pessoas não têm mais prazer de conversar, que as pessoas estão tão ansiosas que ela não consegue, as pessoas estão assim, ó, desesperada, tá toda hora no celular, aí põe o celular na mesa, vai de novo, mexe no celular. E isso tem trazido um malefício terrível. Não é só das crianças, dos adultos também. Sim. Então, aí onde entra o que nós estamos falando aqui nesse podcast, onde entra a parte de alimentação, a parte de atividade física, a parte espiritual, tudo isso casando juntinho, pessoal. Não tem como a gente não ter um resultado concreto. Eu quero fazer outra pergunta para a doutora. Então, doutora Michele, a pessoa quer mudar hoje, o que ela precisa fazer? Isso, aí já entra o quarto P, que são os fatores de proteção, que reduz a exposição à ansiedade, né? Então aí já entra a dieta, no meu caso, né? Vou puxar sardinha na parte da dieta. É uma coisa básica, que muitas das vezes as pessoas elas não dão valor ou não entendem muitas das vezes, porque a gente é da área da saúde, eu como da área da saúde, como nutricionista, às vezes as coisas parecem mais óbvias, né? Mas tem artigo científico, inclusive meta-análise, associando ansiedade com alimentação, com alimentos ultraprocessados. Isso é o que mais o pessoal consome. Então, quando a gente vai no supermercado mesmo, a gente vê ali no carrinho, as pessoas consomem muito alimentos ultraprocessados, que entraria como a dieta ocidental, né, que é uma alimentação rica em açúcares, gordura, sal, ácido graxo trans, gordura saturada, corantes, emulsificantes, aromatizantes, que eles agridem o intestino, né? Sim. E aí com isso tem a liberação de substâncias inflamatórias, que nós chamamos de citocinas inflamatórias, né? O aumento de citocinas inflamatórias no nosso corpo está relacionado na região cerebral com diminuição, por exemplo, da neurogênese, né? Então diminui BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que ele está relacionado com neuroplasticidade, né? Então, para a gente poder ter novas conexões entre neurônios também, diminui essa conexão entre neurônios, né? As células da glia, que são o nosso próprio sistema imunológico cerebral, eles são sensíveis a essas citocinas inflamatórias, né? Então, a gente sabe que diminui a recaptação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório do cérebro, que vai gerar mais ansiedade. Sim. Então, quando a gente fala assim, eu percebo muito hoje, devido ao aumento do conhecimento, que é muito importante, as pessoas
pessoas muito preocupadas em relação à suplementação. Eu amo suplementação, só que assim, a parte dietética, ela é a base, é Sim. como uma casa. Então o que acontece? Uma casa, ela precisa de uma fundação, então vai ter as vigas baldrame ali, né? A gente precisa de um concreto, de uma fundação muito bem feita, para depois eu vir construir os muros, para depois ir para decoração. Sim. Então a suplementação é como se fosse decoração, né? Então não adianta nada a gente não trabalhar a base. Então a dieta, ela é a base. Sim. A dieta é a base, porque se você consome uma alimentação como eu falei, mais ocidental, com alimentos mais ultraprocessados, liberando essas citocinas inflamatórias. Então, se a gente tem o consumo de alimentos industrializados, né, que vão aumentar essas citocinas inflamatórias, vai gerar uma neurotoxicidade. Então, não adianta ter uma suplementação, né, a cereja do bolo. Sim. E não ter, não adianta ter uma dieta totalmente desequilibrada, não acertar no básico, que é a qualidade da tua alimentação, que aí entraria mais a linha de uma dieta mais mediterrânea. Então, o consumo de vegetais, o consumo de legumes, o consumo de frutas, diminuir o açúcar, o sal, né, os alimentos ricos em gordura saturada. Sim, na verdade, como a doutora está falando, né, a gente vive isso na nossa casa, né, pessoal? A gente dá preferência para vocês entenderem de uma maneira mais prática. A doutora Michele está falando da importância de você trocar esses alimentos industrializados, ou seja, tudo que passa por fabricação, e dar preferência para alimentos de natura, como alimentos que são tirados da terra. Uma mandioca, uma batata doce, uma fruta. Esses alimentos vão te ajudar melhor na sua dieta, vai fazer com que você fique um pouco longe desses alimentos, né, industrializados que a doutora está falando, que podem te prejudicar e levar de repente vocês a um quadro de ansiedade. E olha só, e trazendo agora, puxando a sardinha para mim, a questão da atividade física, a doutora falou que às vezes a pessoa quer um negócio, só suplementação e esquece de fazer o básico bem feito. Saiu um estudo também que 5 minutos, pessoal, de caminhada moderada traz efeitos no nosso corpo, doutora, ansiolíticos. O que é efeito ansiolíticos? Causa uma espécie de sedação na gente. Muita gente reclama que não consegue dormir, tá o nível de cortisol muito alto, tá estressada, tá ansiosa. E 5 minutos, doutora, 5 minutos a pessoa pode começar de caminhada moderada, já vai causar esse efeito ansiolítico e a pessoa vai poder dormir melhor. Já parou para pensar nisso? É o básico, né? O básico muito bem feito que as pessoas não dão valor, porque as pessoas acham que tem que ser assim, nossa, algo grandioso. Puxando até o assunto quanto a isso, hoje eu vejo muito na internet assim, tem que ser rico, tem que ter muito dinheiro. Gente, Sim. Começa com o básico, você não tem que ter dívida. Sim. Né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que mais acabam com um relacionamento é o caso de dívida, que aí já entra o trauma. E gera mais ansiedade, assim, né? Já gera mais estresse, né, entre o casal, ali na família. Então acho que são coisas básicas, né? Se você aprender o básico, uma alimentação boa, a prática de atividade física, um bom relacionamento, a parte financeira, eu não tô falando aqui porque as pessoas dizem, tem que ser rico, tem que ser... Não, gente, a gente tem que no mínimo não ter dívida, conseguir Sim. poupar, né? Sim. Conseguir investir um pouquinho de dinheiro, nem que seja pouco. Não gastar tudo que ganha. Exatamente, eu acho que são coisas extremamente importantes e que as pessoas muitas das vezes elas não dão valor, elas estão esperando algo assim que vai estourar, super mirabolante e não estão fazendo o básico. Sim, né? E a vida espiritual, pessoal, Extremamente importante. é super importante. Doutora Michele, mas aí no caso, a gente falou do básico, né? Aquilo que o pessoal entendeu isso. Ela precisa tomar alguma suplementação ou só dieta? Sim, a suplementação ela é extremamente importante, né? Principalmente analisando o exame se o paciente ele está em insuficiência, aí que é importante mesmo. Então, por exemplo, é claro, a alimentação é a base. Então, por exemplo, o nosso corpo ele é formado por nutrientes. Então, para a produção, por exemplo, de serotonina, nós dependemos de um aminoácido chamado triptofano, Sim. né? Para conversão ali do triptofano para serotonina,
nós temos os cofatores das enzimas que fazem essa conversão. Então, por exemplo, a enzima triptofano hidroxilase, ela depende de vitaminas do complexo B, de vitamina D. A própria liberação da serotonina, ali das suas vesículas para a fenda sináptica, também precisa de complexo B. O ômega 3 auxilia, por exemplo, o EPA. Já o DHA auxilia na ligação da serotonina no seu receptor. Então, para poder ter toda Então, para poder ter toda essa ação dos neurotransmissores, a gente depende sim de nutrientes e muitas das vezes a suplementação ela se faz necessária, né? Então, é extremamente importante sim, só que sempre a base vai ser a alimentação. Sempre a gente tem que pensar no básico muito bem feito. Muito bom. Tenho certeza que tudo que a doutora Michele Crispim aqui te acrescentou em algo, né? A doutora Michele Crispim, como eu mencionei no início, ela é formada em nutrição, ela tem 2 pós-graduações, inclusive uma delas é em nutrição funcional. Então, é bem importante, tudo isso foi falado, doutora. Então, muito obrigado, é um prazer ter você aqui. É o primeiro de muitos, né, que iremos fazer aqui nesse canal. E obrigado, Deus abençoe. Tem alguma coisa para falar? Só agradecer? Não, só queria agradecer mesmo. Espero que as pessoas consigam colocar isso em prática. Eu sei que é pouco o que a gente falou, mas espero ter aí contribuído de alguma forma. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha acrescentado aí no seu conhecimento. Esse é o primeiro de muitos episódios que vamos ver por aí, certo? Então você fica atento. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o contato da doutora Michele Crispim. Se você ficou interessado, gostaria de agendar uma consulta, doutora Michele Crispim atende a nível nacional, internacional, desde que seja online. Então, aqui no link na descrição tem o contato da doutora Michele Crispim, a gente só consulta. Um abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Então, um abraço, Deus abençoe.